Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui falando ao vivo, direto da Play Hits, no portal Hits News. Hoje temos um bate-papo muito bacana com a doutora Carolina Brito Xavier de Luna, formada em administração pela Universidade de Pernambuco, formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e advogada atuante na área de Direito de Família. Doutora, seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, André, pelo convite, né? Espero aí tirar as dúvidas de todos os nossos espectadores, todos os nossos telespectadores, e a gente bater um papo aqui nessa manhã muito bom e muito esclarecedor aí para quem está nos ouvindo. Muito bom. Olha, doutora, eu queria começar esse nosso bate-papo para saber da senhora essa questão do direito de família, né? Muitas pessoas ficam se perguntando, que nos vê agora, essa questão do casal, né? Fica discutindo casal. Esse processo de separação possui filhos menores. Essa questão da pensão alimentícia, né? Sobre o salário, a renda do pai ou da mãe. O pai tem que disponibilizar esse pagamento de pensão alimentícia dos filhos. Essa questão de valores. Existe um valor, existe um teto máximo, mínimo? Como é que funciona isso, doutora? Pronto, André, vamos desmistificar um pouco aí, começando até pela história de pai, né? Porque, assim, na verdade, o dever de prestação alimentícia é de ambos os genitores. Então, a gente pode ter o caso aí do pai, do alimentante seu pai, do pai ter esse dever de prestar os alimentos, como da mãe, dependendo aí com quem a criança residir, dependendo de onde for estabelecida a residência fixa do menor, tá? Então, partindo aí do princípio, né, da demanda maior que a gente tem, que realmente são os genitores, que são os alimentantes, porque a gente ainda vem de uma cultura mais maternalista, onde numa separação, num divórcio, a criança fica com a mãe de fato, a criança continua residindo com a mãe. Então, vamos voltar aí para a história da nossa estatística maior do genitor. Existe uma crença de que o genitor ele tem que dispor 30% do rendimento dele. Então, hoje, como a gente escuta, doutora, eu tenho um salário, 30% tem que ser de pensão alimentícia, vai ser descontado em folha. Não é assim, tá? A prestação alimentícia, ela tem que ser feita dentro de um trinômio, na verdade, que a gente chama, das necessidades do menor, da capacidade financeira de quem vai prover esses alimentos e da proporcionalidade. Se eu tenho um genitor que ganha mais, esse genitor ele vai contribuir mais com as despesas do filho, com a pensão alimentícia do filho, tá? Então, às vezes, 30% do salário do genitor, 30% do rendimento de quem vai prover esses alimentos é muito. Isso supre, às vezes, muito mais do que, de fato, são as despesas do menor, do que, de fato, o menor precisa. E, às vezes, não. Então, essa porcentagem de 30%, que ela é estabelecida muito mais a nível jurisprudencial, ela não está na lei, tá? Não existe um artigo do Código Civil que diz, não, o genitor tem que prestar 30% dos alimentos. Isso não existe. O que a nossa legislação estabelece, o que o nosso Código estabelece, é que o genitor tem que prover dentro da necessidade do menor e de sua capacidade, tá? Então, a gente faz quando o cliente nos procura, a gente faz essa tabela, pensando todas as despesas do menor, e aí dentro dessas despesas a gente tem que ver que as despesas não se resumem às despesas exclusivas da criança, porque existe uma despesa de moradia que é colocada nessa planilha. Então, assim, não é plano de saúde, eu pago tudo do meu filho, eu pago plano de saúde, eu pago escola, eu pago futebol. Isso não é tudo do seu filho. Seu filho tem outra série de despesas que também precisam ser incluídas nessa planilha de prestação alimentícia, tá? Quando a gente vai ajuizar uma ação de alimentos. A gente faz esse estudo acurado, de fato, de quanto essa criança custa, de quais são as despesas e do que ela precisa para sobreviver. Então, dentro desse estudo, a gente tem valores, às vezes, de pensão alimentícia, que você pode me dizer, doutora, uma criança não custa isso. Uma criança não custa 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos. Às vezes, sim. Porque depende do padrão de vida que a criança vive. Depende do valor que essa criança... Eu posso ter uma criança que estuda numa escola de R$500 e posso ter uma criança que estuda numa escola de R$5.000.
Então, assim, isso interfere diretamente nesses valores de prestação alimentícia que vai ser arbitrado pelo juiz ou que vai ser pedido pelo alimentante. Então, essa é uma conta que tem que ser bem feita, tem que ser estudada caso a caso, e não existe uma predeterminação legal de que tem que ser 30% do salário daquele alimentante. No caso, doutora, a senhora está falando da questão dos 30%. Eu pergunto, e quando tem mais de um filho? É 30% para cada? Como é que funciona essa matemática para quem está em casa agora nos vendo e tem essa dúvida? Então, se eu tenho um e dei 30, vamos admitir que seja 30, eu sei que não sei se é um teto máximo 30, eu sei que não existe isso, né? A senhora deixou bem claro de que vai depender também da condição de quem paga a pensão, como também das necessidades do filho ou da filha. No caso de um casal que se separou e tem mais de um filho, a conta na cabeça de quem vai pagar a pensão seria correta essa? Um filho 30, 2 filhos 60, 3 filhos 90? Ou não é assim que funciona? Não, explica para quem tem em casa que não sabe. Não é assim que funciona, André, porque se fosse assim, essa conta não fecharia, né? A gente, quem tivesse 2, 3, 4 filhos, não ia viver para pagar a pensão. E o genitor, o alimentante e a genitora, ele também tem suas despesas pessoais. Sim. Tá? Então, por isso que eu estou falando para você. Tem que ser feito o estudo daquele caso para ver quanto esse menor custa, né? Para ver quais são as despesas reais desse menor. Levando em consideração também que no divórcio há uma divisão aí das despesas e isso pode acarretar uma alteração no padrão de vida das crianças. Não é o ideal, não é o que a lei, não é o que a doutrina, a jurisprudência preza, tá? Quando a gente entra com a ação que envolve menor do direito de família, o nosso lema primordial é o melhor interesse da criança e do adolescente. O processo ele não é para o pai, ele não é para a mãe. Todo cliente que me procura, eu sempre digo a mesma frase. Vocês não são meus clientes, os meus clientes são o menor. Eu não estou aqui defendendo o direito de pai, eu não estou aqui defendendo o direito de mãe. Eu estou aqui defendendo o direito da criança. Então, assim, a gente sempre tenta, e o judiciário também tem esse cuidado, os processos de direito de família que envolvem menor, para quem está nos assistindo, eles têm a participação do Ministério Público. Então, o Ministério Público ele tem que atuar, ele atua nesses processos como fiscal da lei. Então, tem que ter parecer do Ministério Público, as nossas audiências, em regra, o Ministério Público tem que estar presente, tá? Eu estou falando em regra porque no judiciário, como, né, às vezes é uma defasagem, às vezes a gente tem um promotor que está acumulando várias varas, então fica mais complicado. Mas, em regra, o Ministério Público tem que estar presente nas nossas audiências e tem que emitir parecer em todos os processos que tem menor, tá? Só separando, não são em todos os processos de família. Se eu tenho um divórcio, que eu estou discutindo só o patrimônio, que não tem criança, que não tem menor envolvido, o Ministério Público não tem interesse de atuar. Então, o parecer dele sempre é nesse sentido. Se tem menor, não. Ele tem a obrigação de atuar, tá? Juiz nenhum de família decide acerca de prestação alimentícia de criança, ou acerca de guarda, ou acerca de uma ação de alienação parental, sem que tenha um parecer do Ministério Público. Essa questão de o não cumprimento ou não pagamento da pensão ainda tem essa popularidade que se comenta de que não pagou, vai preso? A popularidade do comentário, sim, né? A gente vive rodeado de uma concepção de que a única prisão que funciona no Brasil é a prisão de devedor de alimentos, tá? E aí eu me sinto muito confortável para dizer para você que isso é um discurso muito de novela. O devedor de alimentos ele não é preso de imediato, a partir do momento que é inadimplente. Existe um processo a ser seguido. Esse processo, às vezes, não é tão rápido, tá? Porque quando eu tenho uma prestação alimentícia que ela é inadimplida, a gente tem que entrar com uma ação à parte. Eu não executo, eu não prendo, assim, para falar de uma forma mais clara, eu não prendo esse devedor ou essa devedora dentro da ação de alimentos. Eu tenho que entrar com outro processo chamado execução, tá? Eu tenho que executar, e aí essa execução ela vai pelo rito de prisão, não é uma execução
como a gente executa, por exemplo, uma dívida, um cheque que eu tenho uma penhora, pode até ser também, mas isso é outro caso. É matéria para a gente discutir outro dia, porque é uma questão muito mais processual, mas a execução mais comum, a execução que realmente é onde a gente obtém mais êxito nessa matéria de prestação alimentícia, é a execução com rito de prisão. E aí, quando eu entro com essa execução, eu dependo de um despacho do judiciário, do juiz ou da juíza titular desse processo, ela dá um prazo para o genitor pagar ou justificar. E com isso a gente vai ganhando aí, né, na verdade perdendo, quem vai ganhando é quem está devendo, vários dias. Então hoje tem uma estatística no meu escritório de vários processos que a gente tem de execução na pendência de experimentado de prisão. Porque a gente depende, de fato, desse trâmite processual. Então, não, enquanto isso é muito ruim, essa questão. Eu não sei, de fato, como é que no futuro o judiciário vai resolver isso, porque a gente, nesse interim, tem um menor totalmente descoberto. A gente tem um menor que, se não tiver a mãe do outro lado, se não tiver o pai do outro lado, né, se for eu que estiver pedindo pensão alimentícia para a mãe, que cubra, a gente não... Tem uma criança, de fato, que vai passar necessidade, porque o judiciário não resolve isso de forma ágil, não tem como resolver de forma ágil dentro desse trâmite processual de ação de execução. Falar em resolver, doutora, a criança, seja menino ou menina, eu não sei, pode ser que haja algum tipo de diferença, completou 18 anos. Para-se de pagar a pensão? De jeito nenhum. Essa maioridade, ela não cessa automaticamente o dever de prestar alimentos, tá? Se eu tenho hoje um valor de pensão alimentícia, uma decisão, seja uma condenação ou um acordo entre os genitores, que foi homologado judicialmente. Esse menor, quando tinha 15, 16 anos, ou 8 ou 10, o pai tinha aquele dever de prestar alimentos. Essa pessoa, quando completa 18 anos, ela automaticamente, o pai não pode deixar de pagar essa pensão. Ele tem que entrar com ação de exoneração para que venha uma decisão dizendo que essa pessoa não precisa mais dos alimentos. Até porque, não necessariamente a pessoa que fez 18 anos já tem a independência financeira que possa, de fato, abrir mão desse valor que está sendo prestado pelos seus genitores. Então não seria a idade que determina a necessidade, e sim a necessidade que faz com que essa criança precise desse apoio financeiro, dessa pensão do pai. Vai além da necessidade. O judiciário ele precisa ser provocado. Então eu preciso ir lá e dizer ao juiz que, de fato, essa pessoa completou a maioridade e não precisa mais dos alimentos. Se eu não fizer isso, você pode completar 30 anos e o processo vai continuar lá. Entendi. Se depois de 30 anos você vai lá e executa, a decisão que está valendo é a decisão que você nunca reformou, que você nunca exonerou. Então, isso, às vezes, um erro dos pais ou do alimentante de achar que não, meu filho fez 21, fez 22, às vezes até já acabou a faculdade, vou simplesmente parar de pagar. Se o seu filho entrar com ação de execução, você vai ter que pagar esse atrasado que você não pagou. Você pode até conseguir exonerar ele, tá? Mas o que ficou acumulado tem que quitar. Você vai ter que quitar. Ele vai poder executar você. Então, é interessante, se você tiver um bom relacionamento, né, com seu filho, que é o que a gente espera, né, que se entre com a ação, faz uma petição muito simples de exoneração, o advogado assina, todo mundo assina, o juiz homologa. Processo muito tranquilo, tá? Mas que de fato exonere isso judicialmente. Entendi. Ou seja, se não fizer essa solicitação dessa exoneração, fica em aberto. Esses alimentos vão ficar em aberto. O filho pode até não executar, não tem problema, mas já continua em aberto. Por exemplo, a gente está falando de execução, a gente está falando de prestação numa forma do pai depositar na conta do filho ou na conta da mãe, de titularidade, na conta bancária de titularidade da mãe ou do filho. Mas vamos supor que esse desconto seja em folha. Quando o desconto é em folha, o órgão empregador que faz automaticamente esse desconto. Se eu não tenho uma decisão para apresentar nos recursos humanos desse órgão empregador, o órgão empregador vai continuar descontando.
Então, assim, então eu preciso que venha, porque quando a gente faz acordo, ou existe decisão judicial de condenação de alimentos para desconto em folha, o ofício do judiciário ele vai direto para a empresa. Então, assim, o empregador, o alimentante, ele já recebe o seu salário, o seu rendimento, já com esse desconto em pensão alimentícia. Quem repassa esse valor é a empresa, não é o alimentante. Então, como é que a empresa a empresa que recebeu uma decisão judicial, que recebeu um ofício judicial dizendo cumpra-se, vai automaticamente cessar esse pagamento porque o filho do empregador completou a maioridade? Não tem, impossível, não tem como, ela nem poderia. Isso seria uma ilegalidade. Mas a pessoa fazendo essa requisição, pedindo essa exoneração, é só fazer essa solicitação, ou tem uma avaliação que é feita para saber se realmente faz? Ou é apenas meramente burocrático? Tipo, a pessoa, o pai ou a mãe, o alimentante percebe que já está... Meu filho já está com 21 anos, eu acho que pelo menos eu entendo da questão da necessidade dele, vou continuar, estou tentando ir no raciocínio padrão, que geralmente eu acredito que os pais pensam nisso. Bom, eu tinha obrigação, digamos, até os 18, ele já está com 21, eu quero continuar ajudando, porque eu vou ajudar independente de idade, Sim. que é meu filho, mas eu quero tirar essa obrigação jurídica. Né? Eu faço essa solicitação é encaminhada, é aceita de imediato só porque eu fiz, ou existe vai existir toda uma instrução processual. O seu filho, se não, como eu falei para você, se for consensual, é muito simples. Se não, às vezes, não, papai, eu não quero que o senhor me exonere agora, eu vou de fato precisar ainda. E essa decisão, essa informação vem do filho ou da mãe sobre aquele filho, mesmo ele já sendo de maior? Vem do filho. Vem do filho. A mãe não tem mais absolutamente qualquer ingerência sobre esse processo. É outra coisa também que a gente bate muito. O filho fez 18 anos, quer executar porque o pai não pagou, ou vai se defender numa revisional, ou quer aumentar, inclusive, porque assim, a revisional de alimentos, ela serve para um lado e para o outro. Serve para quem está provendo que quer diminuir, ou quem está recebendo que quer aumentar, tá? Então, assim, qualquer litígio, qualquer embate que o filho vai ter com o pai de 18 anos para frente, ele é totalmente de ingerência do filho. A mãe não participa das audiências, a mãe não assina a procuração, mais nada. Ela não tem. A capacidade civil agora é 100% de quem está recebendo esses alimentos. Tá? Então, inclusive, é um pagamento que pode já ser feito direto na conta dos filhos de maior? Com certeza. Às vezes a gente até tem filhos que ainda não são nem de maior, mas que já tem uma conta bancária, já é titular de uma conta bancária, e esse pagamento às vezes até já é feito diretamente na conta desse adolescente ainda. Com uma ressalva muito importante dessa sua pergunta, Vel, que é o seguinte: a partir dos 16 anos, os filhos já têm uma capacidade civil relativa. O que significa isso? Eles não são mais representados totalmente pela mãe, eles são assistidos. Então, as procurações do processo, o filho também tem que assinar. Então, quando uma mãe me procura, ela me outorga uma procuração para que a gente ajuize uma ação, se o filho tiver mais que 16 anos, essa procuração também tem que vir com a assinatura do filho. Tá? Ela não pode mais vir com a assinatura apenas da mãe. É uma das coisas que a gente bate muito no processo. Até quando, no meio do processo, o filho completou 16 anos, a gente pede que o juiz intime outra parte, para que, de fato, o filho também venha compor aí essa lide, tá? Mesmo que tenha uma capacidade civil relativa. Uma pergunta aqui, hoje a guarda não é compartilhada e a criança não passa metade dos dias da semana com cada um dos pais. Não. Como é que funciona um pouco isso? Pronto, explica. outra confusão aí que as pessoas fazem. Guarda compartilhada não significa que eu vou dividir os dias da criança ao meio. 30 dias no mês, 15 para cada. Não, isso não significa isso. Isso seria, a gente poderia chamar de uma guarda alternada, que nem uma guarda disciplinada no nosso Código Civil. Isso é muito, inclusive, até acontece muito no direito americano. Mas assim, o nosso Código Civil estabelece uma guarda unilateral e uma guarda compartilhada. Esse compartilhado não é o alternado que as pessoas entendem. Então, assim, eu tenho uma criança, essa criança vai passar uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. Não é isso que é guarda compartilhada. O que é guarda compartilhada e por que ela vem
A guarda compartilhada da alteração, ela é de 2008, nosso código. E por que ela traz essa inovação e ela é tão mencionada? Porque a gente parou um pouco com a evolução da sociedade de ter o pai meramente visitante. Então, o que é que eu tinha antigamente? Havia separação e eu tinha aquele pai que de 15 em 15 dias pegava a criança, que ficava totalmente naquela ingerência da mãe, e ele não tinha qualquer participação nas decisões que eram do dia a dia do filho. Então, assim, eu tinha aquele pai, de fato, pagador. O pai que vem só para prestar os alimentos e que pega o filho para fazer uma visita 2 vezes no mês. Tá? Isso está acabando. Hoje, nas nossas ações de guarda, de regulamentação de visita, eu não tenho mais, não existe mais o pai que só vê o filho de 15 em 15 dias. Isso não existe mais. A mãe que me procura hoje, a genitora que me procura hoje, que diz, doutora, eu quero que a visitação seja assim. A gente tira logo essa ideia da cabeça da cliente, porque isso não vai acontecer. O judiciário não vai hoje permitir que o pai passe 15 dias sem ver o filho. Então, a visitação hoje, a despeito dela não ser igualitária, ela é muito equilibrada. Então, assim, eu não tenho um pai, eu não tenho um filho que passa uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, mas eu tenho uma visitação onde o pai vê o filho com muita frequência, onde o pai leva o filho para a escola, onde na casa do pai, na casa do genitor, existe uma estrutura para o filho. Então, lá eu tenho o genitor que ele tem uma farda escolar do filho, ele tem todo o material escolar que o filho precisa, onde ele tem um quarto montado, onde, de fato, a criança tem também uma referência de lar. E isso foi trazido pela guarda compartilhada. Eu tirei esse poder absoluto de uma guarda unilateral das mãos de quem residia com a criança. A guarda compartilhada, ela vem para compartilhar os direitos e os deveres do menor entre os genitores. Então, a guarda compartilhada, eu não posso simplesmente chegar e dizer, meu filho vai estudar nessa escola de qualquer jeito. É preciso que se entre em consenso. Eu sei que na prática isso é muito difícil. E o judiciário ele não consegue alcançar todas as minúcias de uma separação e todas as minúcias da criação de um filho. Né? Eu lembro que no começo da carreira profissional, no começo dessa atuação na área de direito de família, eu escutei uma juíza de família falar uma coisa em audiência que foi assim, extremamente, aquilo me marcou muito, que a gente ficava fazendo vários pedidos, minúcias no processo. Doutora, eu queria que a senhora regulamentasse isso, doutora, eu queria... E ela disse, doutora, isso é uma invasão muito grande do Estado na vida privada das pessoas. Uma invasão, não tem como, a gente não tem como chegar nessa minúcia de dizer a criança vai estudar nessa escola. Impossível, não sou eu que vou decidir a escola que a criança vai estudar. Os pais precisam entrar em consenso. E ela está certa. Difícil porque, assim, as mágoas de um divórcio, elas Sim. são trazidas muito para essa relação com os filhos. É o que mais a gente bate. Às vezes, o problema, ele não é judicial. O judiciário não vai resolver aquele problema. Às vezes, porque vem de uma mágoa, de uma separação, vem de um sentimento, às vezes, que resvala na criança, que não tem nada a ver com a história. Então, assim, é muito complicado. Por isso que eu falo, a gente estava falando de prestação alimentícia, mas, para mim, os processos mais penosos, para mim, os processos que merecem a maior atenção por qualquer advogado que lida dessa área do direito de família, são os processos de guarda e visitação de criança. Nesse processo que a senhora está citando, da guarda compartilhada do filho, como é que funciona essa determinação? Quando não há um consenso entre os pais, aonde é que entra, não sei se seria essa palavra, a lei, numa situação como essa, para determinar, já que ele não pode ficar 15 dias com você, nem 15 dias com você, vocês não entram em consenso, eu, lei, determino que vai ser assim. É assim que funciona, quando não existe um consenso de ficar com os filhos. Um quer ficar mais, outro quer ficar menos. Enfim, como é que se faz para ter esse equilíbrio e ter uma decisão? Porque tem que sair dali com alguma coisa resolvida quando não há esse bom senso de ambas as partes, ou só de um lado, em querer que essa situação de ver ou estar perto dos filhos aconteça, doutora. Tá.
Primeiro, eu quero voltar para o início da tua pergunta. Essa questão da divisão dos dias não ser igualitário, às vezes nem é só um problema dos pais. O judiciário, em especial o nosso judiciário aqui de Recife, o nosso judiciário pernambucano, ele não vê com bons olhos essa separação igualitária dos dias, não. Tá? O juiz entende que a criança fica muito para lá e para cá sem uma referência de lá. Então, assim, então você tem várias que, de novo, assim, na experiência a gente vai escutando frases muito características de juiz. Eu lembro de outra audiência que eu fiz que a gente dizia, doutora, a criança não é pacote. Para, né, ficar aqui, ficar ali, assim, eu já estou exausta só da senhora estar relatando essa rotina dessa menor. Então, assim, então o judiciário não vê. Óbvio que quando é acordo, óbvio que a gente tem que ver a estrutura. Às vezes eu tenho pais que moram no mesmo quarteirão, que a criança estuda naquele quarteirão. Então a gente consegue fazer essa dinâmica de uma forma muito fácil para a criança, do que uma criança que de repente estuda na Zona Norte, e o pai mora aqui em Piedade, a mãe mora em... Então, assim, então não tem essa dinâmica até, ainda que os pais tivessem acordo em relação a isso seria péssimo para o menor. Então, a gente precisa estudar o que é, de novo, eu volto para a minha fala anterior, qual a melhor situação para a criança, não é a melhor situação para os pais. Lembrando que, e isso aí é muito passado também nesses processos, e a gente vai realmente vendo que na prática é assim, criança ela se acostuma com rotina. Então, se a criança souber hoje que hoje é o dia da casa do pai, ou que hoje é o dia da casa da mãe, para ela acabou. Ela tem isso, a criança é acostumada. Se ela for acostumada muito a isso de início, ela não vai ter problema nenhum. Eu tinha um caso de uma criança que com 6 meses, ela já tinha esse trânsito entre a casa do pai e a casa da mãe, acostumado. Assim, ela já tinha, desde os 6 meses, já existia uma divisão de visitação entre os pais, que ela passava um tempo com o pai e um tempo com a mãe. Essa criança foi crescendo, ela com 3, 4, 5 anos, ela transitava com isso de uma forma muito tranquila, porque ela já veio acostumada disso. É diferente de hoje eu tenho uma criança de 3, 4, 5 anos, que não vê o pai nunca, que vê o pai uma vez no mês, 2 vezes no mês. Eu colocar essa criança para um pernoite com o pai, para dormir com o pai, tem que ser um trabalho muito maior. Então, assim, tanto é que às vezes a gente vê pais que teve que ver o filho uma vez no mês, aí entra com a ação, eu quero meu filho uma semana. Peraí, calma, a gente tem que ver, não é que você não possa ter seu filho uma semana, não é que você não possa ter seu filho mais tempo, mas isso tem que ser respeitando a rotina da criança, respeitando o tempo da criança, para ela ir se acostumando. Se eu tenho uma criança que ela dorme os 30 dias do mês com a mãe, às vezes inclusive até no mesmo quarto, às vezes, de fato, com a mãe, na mesma cama, como é que eu tiro essa criança? Não, a partir de hoje você vai dormir 3 dias da semana com seu pai. Não pode ser assim. Então, voltando à sua pergunta, da questão de como é que o judiciário estipula isso hoje. A guarda hoje, em regra, ela é compartilhada, ela é para ser compartilhada. A guarda unilateral hoje, a justiça lida para as exceções. Então, assim, como não tem como... um dos argumentos que se utiliza muito para a guarda unilateral é o conflito entre os pais. Então, assim, hoje é maciço na jurisprudência de que, é um entendimento majoritário, de que se o litígio entre os pais é muito grande, é impossível uma guarda compartilhada. Como é que esses pais vão dialogar? Então, se eu tenho um litígio muito... Eu acho essa visão um pouco perigosa, tá, Velker? Por quê? Porque eu vou dar o poder unilateral para um genitor só. Então, assim, eu tenho um conflito e dentro desse conflito, aquele genitor vai ter uma ingerência unilateral da vida do menor. Eu acho que esse conflito só piora. Mas eu sou um entendimento minoritário ou majoritário. É que, de fato, os pais, quando existe um conflito muito grande, essa guarda tem que ser unilateral. Tá? Mas isso é exceção. Em geral, a gente entra com a ação, o pedido básico, rotineiro, é ação de guarda compartilhada. O que é que a gente vai trabalhar dentro dessa guarda compartilhada? O regime de convivência de cada um dos genitores com a criança. Então, dentro dessa guarda compartilhada, quanto tempo no mês ou na semana a criança vai passar com o pai, quanto tempo a criança vai passar com a mãe. Como é que vai ser essa dinâmica? Tá? Mas, te dizendo e te adiantando que hoje, essa dinâmica do pai pegar uma vez a criança, ela não existe mais. Não sei que realmente foi um desejo do pai, e aí, na verdade, é abandono afetivo.
não é nem regime de convivência. Porque o que ocorre, o corriqueiro, é que dentro da semana também o pai pegue, o pai pernoite 1 noite, 2 noites com a criança, e que a criança tenha na casa do pai também toda uma estrutura que ela tem na sua residência fixa. Doutor, uma outra pergunta que se coloca bastante, a gente ouve bastante falar nessa questão de alienação parental, né? A expressão da moda também. A alienação parental, a gente ouve muito falar nessa expressão, e para o nosso espectador, o pessoal que está ouvindo agora e vendo aqui o Mercado Business, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre esse tema, alienação parental. Tá. Né? Que a gente tem uma imaginação, a gente imagina uma coisa e de repente, de uma forma mais técnica, tá, talvez. Deixa eu te dizer, Velker. A lei de alienação parental, que é uma lei de 2010, na verdade, ela vem também até como uma consequência da guarda compartilhada. A gente tem a alteração no Código Civil de 2008, que eu te falei, e em 2010 a gente vem aí com uma lei de alienação parental. Eu tenho algumas reticências em relação a essa legislação. Não porque eu não acho que ela seja importante, ela é de extrema importância. Mas a eficácia dela é complicada, assim, eu não acho ela uma lei eficaz. Eu acho que ela é uma lei muito bonita no papel, é uma lei muito, muito bacana, traz aí, disserta acerca de atos de alienação parental, acerca de sanções, mas na prática ela tem pouca eficácia, infelizmente, tá? Por quê? Porque nem sempre é fácil você identificar um ato de alienação parental. Dentro da sua casa, você é separado, você está passando por um processo de divórcio, já passou. Dentro da sua casa, você pode falar mal do seu ex-companheiro, do seu ex-marido, na frente do seu filho. Às vezes até sem perceber. Isso é um ato de alienação parental. Porque criança escuta, porque criança observa. Não só seu, dos avós, de tios, de outras pessoas da família que estão ali, talvez, às vezes, denegrindo a imagem do genitor ou da genitora perante a criança. Tá? Então, assim, isso é um ato de alienação parental. Como você coíbe isso? Como você, eu vou aplicar uma multa para a mãe, ou eu vou chamar em juízo, ou eu vou colocar que são exemplos de sanções que a lei dispõe. Eu vou colocar para fazer um acompanhamento psicológico, a justiça determina que faça uma terapia familiar. Mas ainda assim, como é que você controla isso dentro de casa? Mas existem casos bem explícitos. Pronto. Aí, tem casos que são... Para os casos explícitos, por exemplo, eu tenho... Isso acontece muito, está disposto na lei também como ato de alienação parental. Eu mudei o domicílio do menor. Sim. Eu me separei, morava num determinado estado, simplesmente peguei a criança, fiz a mala, me mudei. Isso também é alienação parental. Você está tolhindo o convívio, você está tirando, de fato, a criança do domicílio dela e da convivência com o pai ou com a mãe. Outro, a gente tem foi entrada uma ação declaratória de inconstitucionalidade em relação à lei de alienação parental. E isso foi julgado em dezembro do ano passado. O Supremo não considerou, não acatou aí essa inconstitucionalidade da lei. Mas uma das coisas que se alegava era que ela era uma lei discriminatória. E aí eu estou te falando isso porque a gente sempre tem a ideia de que a mãe é alienante. Como a gente vem, como eu falei no início da nossa entrevista, uma cultura onde a criança sempre passou mais tempo com a mãe, então a gente tinha, de fato, ali a criança mais tempo sob a tutela de uma pessoa para falar mal do ex-companheiro. Então, assim, ela não a lei de alienação parental, ela não é uma lei exclusiva aplicada à mãe, não. São aos genitores. A mãe alienante, existe uma cultura de se achar que a alienação, ela é da genitora, ela é de ambos. Eu também tenho pais extremamente alienantes. Sim. Quando chega para dizer, sua mãe colocou uma ação de prestação alimentícia, sua mãe quer me prender. Isso é uma alienação parental. Sim. Meu filho, eu não vou lhe visitar, como eu tenho vários casos, porque sua mãe eu posso ser preso. Eu não vou para sua festa da escola, porque sua mãe vai botar a polícia atrás de mim. Tá? Então, assim, isso é muito corriqueiro. Mas os números dizem que é mais,
naturalmente é mais Sim, da mulher, mas sim. pelo fato também da É mulher. mais da mulher, mas porque a não mulher... que os homens não façam. Exatamente, porque a mulher tem a criança sobre a sua responsabilidade um maior tempo, tá? Então, assim, então, de fato, existe isso, mas a lei da alienação parental, quando foi ajuizada essa ação declaratória de constitucionalidade que eu estou te falando, um dos argumentos era exatamente isso, que era uma lei discriminatória, que era uma lei que não ajudava as crianças. Não é isso, tá? O problema é, de fato, colocar efetividade a essa lei. É como a gente utiliza essa lei na prática, que não é fácil, porque aí a gente envolve, dentro de uma ação de alienação parental, como de uma ação de guarda, a gente envolve uma equipe multidisciplinar do tribunal, que precisa identificar. Um processo de guarda é um processo cansativo, porque é um processo onde o menor vai ser ouvido por uma equipe de psicólogo, de assistente social, os pais, às vezes profissionais da escola, às vezes avós maternos ou paternos. Então, assim, de fato, voltando para o que eu ouvi de um juiz uma vez, é uma invasão de privacidade muito grande na vida das pessoas. Aí você está lá relatando, às vezes, o que nem quer, o porquê do término de uma relação, o quanto se interfere na criança. É a criança, de fato, ali num espaço onde talvez ela não se sinta confortável, apesar de não ser... a gente não tem, tá? Aqui, que é outro mito também que as pessoas acham, a criança fez 10, fez 11, fez 12 anos, ela já pode ser ouvida pelo juiz. O juiz não gosta muito de ouvir a criança diretamente, tá? Ele acha que a equipe que tem que ouvir é a equipe multidisciplinar do tribunal, que é o CAP, que a gente chama, o Centro de Apoio Psicossocial, né? Que não é nem no fórum, é em outro prédio. Então, assim, fez 12 anos, aí vai lá e vai dizer com quem quer ficar. Não é bem assim, não. A gente, inclusive, aqui, quando você sai, por exemplo, eu tive um processo em Brasília, eu tenho um processo em outros estados. Então, eu tive um processo em Brasília onde o juiz chamou a menor para ser ouvida. Ele disse, eu quero ser ouvida. E ela não era nem adolescente, não, ainda acho que tinha uns 10 anos. E eu, inclusive, disse isso na audiência, isso só está acontecendo porque é aqui. Porque em Recife isso não aconteceria nunca. Até estranho. Então, assim, tem isso também, tá, Vel? Que é essa mudança, às vezes, de postura, dependendo do estado. Se você for para o sul, também, a gente tem processo em São Paulo também, a dinâmica é muito mais rápida. Uma audiência de instrução, o juiz foca, às vezes, muito mais no processual do que no emocional. Então, isso varia também. A gente, é uma das coisas que meu cliente sempre fala, doutora, quanto tempo vai durar esse processo? Como é que vai ser? O que a senhora acha? E aí, a primeira coisa que eu sempre respondo é, depende para qual vara vai. Eu posso ter uma juíza mulher, eu posso ter um juiz homem. Que, assim, é imparcial? O judiciário tem que ser imparcial, mas são humanos. Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um julgador que passou por uma história similar. Isso. Às vezes eu tenho uma vara, eu tenho uma equipe de um cartório que anda mais rápido em determinada medida. A Defensoria Pública, como são processos, né, que a rigor a demanda deles é grande, né, a Defensoria Pública, a gente não tem aquele atendimento personalizado como tem o cliente que vai lá nos procura no escritório particular. Então, quando você vai com o processo de família para a Defensoria Pública, até os processos da Defensoria Pública dentro da vara, eles teoricamente são agilizados, porque sabe que o defensor não tem a disponibilidade de estar lá o tempo inteiro como agente advogado particular. Então, chegou um processo de defensoria pública, então a vara já sabe que o andamento tem que ser dado independentemente do advogado estar lá batendo na porta, no balcão, entendeu? Então, assim, todas essas minúcias do judiciário, né, que vai muito além da letra da lei, principalmente em processo de família. Tá? Processo de família, eu sempre digo, ninguém ganha, ninguém perde, ninguém ganha em processo de família, todo mundo perde. Tá? Processo de família com índice bom é índice de acordo. É índice que senta o pai, senta a mãe e vai decidir de fato sobre o que é melhor para o seu filho. O juiz nem sempre vai saber o que é melhor para o seu filho, não. Ele não tem como. Né? E juiz de família gosta de acordo. Ele gosta de homologar o acordo. É difícil para ele também decidir sobre a vida do outro, sobre a guarda de uma criança, onde a criança deve residir ou não.
Então, em geral, a gente tem um índice bom de acordo também, a gente tem um sucesso, seja acordo, às vezes, extra-autos no escritório, seja até na presença do judiciário. A gente tem juízes excelentes aqui na comarca de Recife, de Olinda, de Jaboatão, que tenta o acordo, que media realmente, que vai a fundo no problema da família, que, como eu estou falando para você, às vezes não é nem legal, não é nem um problema legal, é um problema de fato emocional. E aí o juiz, com experiência, com aquele cuidado, né, consegue, de fato, ali resolver o problema daquela família, que às vezes não é valor de prestação alimentícia, que às vezes não é partilha de bem, às vezes é só uma questão de ter um cuidado maior com a demanda do outro. Então, a gente tem esse trabalho aí, às vezes, vai além do trabalho de advogado, o trabalho terapêutico. Tem essa parte psicológica, sim, né, que o advogado bastante, também tem que ter. Bastante. Pois é, direto aqui dos nossos estúdios da Play Hits, no programa Show Business de hoje, recebendo essa simpática, querida Carolina Brito, advogada atuante na área de família. Doutora, obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, André. Volte mais vezes. A gente e tá vamos à marcar para aí. outros temas também, né? Também. A gente está aqui à disposição para poder esclarecer a dúvida do nosso telespectador. Tá certo.